para isso, nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte para, pelo menos, dar oportunidade para esse desenvolvimento. Nossa preocupação no momento, falando rapidamente, é com o jovem da região que tem se esforçado demais para buscar um emprego qualificado. E para que esse emprego qualificado possa se estabelecer aqui na região, nós estamos trabalhando em um projeto composto por 6 empreendimentos numa primeira fase, que vai trazer para a região um pouco dessa oportunidade. A nossa pretensão, pelo menos, é que isso aconteça. Que os edifícios corporativos, junto com teatro, trazendo cultura, entretenimento, educação, saúde, tudo isso que compõe o que nós chamamos de eixo platina, possa se tornar de fato um eixo de desenvolvimento socioeconômico. Mas o nosso evento aqui hoje não é para falar do eixo. O nosso evento aqui traz um convidado, para mim, muito, muito especial. Vocês já sabem quem é. E eu vou tentar rapidamente resumir para vocês, através de 2 vídeos, o que nós estamos fazendo e o que nós somos. No primeiro vídeo, apresento para vocês um resumo do que será o eixo platina. Será e já está sendo, porque os primeiros edifícios já estão em construção, são 6, como eu falei para vocês. Nós já temos 3 em construção, um deles já será entregue no ano de 2019. Mas então, no primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês o eixo platina. E no segundo vídeo, tentar transmitir para vocês o que nós entendemos que somos como empresa. Uma ferramenta para construir o equipamento urbano. Tá? Tem um recadinho para dar, antes de rodar os vídeos, antes que eu esqueça. Ao término da palestra do Dudu, ele vai estar com vocês. Vocês têm um livro em cada uma dessas cadeiras. E eu não sei se ele consegue autografar para todo mundo, se ele tem gasto para isso. Saúde ele tem. Então ele vai estar por aqui conosco, participando aí de um bate-papo com a gente, autografando os livros. E nós vamos fazer a retirada das cadeiras, não para que vocês saiam daqui. A ideia é retirar as cadeiras para que vocês fiquem mais à vontade, e nós temos um jantar também na sequência, ok? Aí ninguém vai estar expulsando vocês daqui na hora que nós começarmos a mexer nas cadeiras. Bom, recado dado, eu peço para as meninas que rodem o vídeo, para que depois a gente possa apresentar oficialmente o Dudu, tá bem? Acreditar na capacidade de viabilizar, com estudos e planejamento, a criação do Hospital São Luís Amália Franco, trazendo excelência em saúde e contribuindo para o desenvolvimento da região. Em uma empresa que já empregou mais de 500 mil metros quadrados, movimentando mais de 660 milhões de reais por ano na região leste, que, substituindo muros por grades, integrou um dos mais importantes parques da cidade ao espaço público, gerando um aumento de 2 para 14 mil frequentadores nos finais de semana. Acreditar na criação do maior projeto urbano da cidade de São Paulo. Projeto que irá gerar mais de 20 mil postos de trabalho dentro da região oeste da cidade. É fazer parte do Eixo Platina, o novo e revolucionário polo socioeconômico da cidade, que integra infraestrutura, serviços e lazer, conectando pessoas e negócios em um espaço urbano vibrante e eficiente. Um projeto que está desenvolvendo um poderoso ecossistema de crescimento para a instalação de novas empresas. É acreditar que cultura e lazer vão coexistir com edifícios inovadores, que unem projetos arquitetônicos ousados com a qualidade de construção consagrada da Porte Engenharia e Urbanismo. É sobre acreditar que apartamentos, lajes corporativas, salas comerciais, hotéis e lojas farão parte de um modelo de desenvolvimento urbano que se reproduza de forma saudável e sustentável. Acreditar em qualidade de vida, proporcionando que milhares de pessoas possam desenvolver suas atividades profissionais aqui, morando perto do trabalho, como os maiores especialistas em planejamento urbano do mundo defendem.
É sobre acreditar na mudança. Acreditar que planejamento urbano eficiente resulta em desenvolvimento humano, que ousadia e inovação resultem em uma das maiores oportunidades de crescimento e investimento que a cidade já presenciou. Este filme é sobre o Eixo Latino, o novo marco urbano de São Paulo. Pessoas e empresas que acreditam neste movimento já estão fazendo parte desse projeto. Venha acreditar. Seu futuro é aqui. Porte. 50% urbanismo, 50% alma. Quando você descobre o seu propósito, você percebe que é diferente. Mas a solidão dura pouco, porque o seu sonho é contagiante como a luz de uma estrela, e desperta outra pessoa, e outra, e mais outra, até virar um grande movimento. Nós da Porte começamos assim, erguendo um prédio de cada vez para oferecer às pessoas um lugar confortável para morar e promissor para se desenvolver. Não se trata de levantar paredes e colunas, mas de construir um universo de oportunidades na cidade. E para isso, precisamos muito mais do que cimento. Porte. 50% urbanismo, 50% alma. Bom, galera, obrigado. Obrigado mesmo por todos vocês que estão aqui, por todos que fizeram parte e fazem parte dessa história. Cada um que a gente faz contato na vida da gente, faz a vida da gente. Então, todos os nossos colaboradores, todos os parceiros, amigos, vizinhos que nós enchemos o saco aí durante o período de obras, eu só tenho a agradecer. Gratidão é a palavra. E eu vou aqui apresentar um cara que vai falar para vocês. Vou tentar ser bem breve, porque nós precisamos ouvi-lo. Nós estamos aqui hoje para isso. Mas é uma pessoa que, acima de tudo, tem muita profundidade. Não tem nada de raso. Nada do que ele faz, seja no esforço, no trabalho, na dedicação aos amigos, à família, ao entendimento do mundo. É uma pessoa que, para mim, eu acredito que ele tem aí por volta, eu não sei se está com 242, 243 anos, porque não cabe na minha cabeça ter tanta coisa, absorver tanta coisa, tanto conhecimento, numa encadernação só, vai. Eu vou deixar aqui para que ele demonstre isso para vocês. A minha expectativa é enorme, porque eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, e é uma das pessoas que, sem dúvida, colaborou demais para que tudo isso que está acontecendo aqui hoje aconteça e, com certeza, vai colaborar muito mais com a gente para que esse futuro que vocês estão vendo aqui se realize. Eduardo Moreira, obrigado por estar aqui com a gente. Cuidado aí. Bem, gente, queria primeiro dar boa noite, agradecer a todos vocês. Quem quiser se sentar, tem algumas cadeiras aqui ainda, vocês fiquem à vontade. É um prazer enorme, a gente se conheceu no curso de doma de cavalo que eu dei, né, há uns 7 anos atrás, eu acho. E o único que não queria saber nada de cavalo lá era o Marco. Ele queria saber de vida, nem saber de vida, viver um fim de semana diferente, conhecendo coisas novas. E aí a gente viu que tinha uma coisa em comum, que é essa busca pelo novo, né? Essa busca pelo conhecimento. E no momento onde o mundo vive uma coisa curiosa, né? Somos a sociedade que mais acesso ao conhecimento tem. Nunca o conhecimento foi tão democrático. Nunca. Mas nunca se usou tão pouco essa possibilidade de ir atrás de conhecimento. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre que momento de mundo a gente está vivendo, sobre um pouco da minha visão
visão de mundo. E aí entra um pouco sim a minha visão de mundo. Não tem como ser diferente. Essa história que às vezes as pessoas falam assim, eu sou isento, eu não tenho partido. Não existe, esse partido é de parte, de lado. Não sempre tem um lado, alguma coisa em que a gente acredita. O que é errado não é ter partido, é não ter respeito, é não saber ouvir, é não saber conviver com o diferente. Mais do que isso, não é só errado, é burrice. Porque se de hoje até o final da sua vida você só encontrar pessoas que pensem igualzinho a você, acabou, malandro, você não aprende mais nada. Você está morto e não sabe. Então é saber ouvir, pesquisar, se empolgar nos debates. O debate entusiasmado não tem problema, porque entusiasmo vem de duas palavras gregas, enteos, Deus dentro. Quem está entusiasmado tem Deus dentro, está empolgado, mas com respeito. E eu me empolgo muito, me entusiasmo muito com os projetos do Marcos, por um simples motivo. Eu acho, depois de tudo que eu vivi, que eu estudei, que eu estudo ainda, eu já fiz um monte de coisa na vida, sou engenheiro civil, economista, trabalhei dentro das favelas do Rio durante 2 anos, entrei para o mercado financeiro, fui banqueiro durante muito tempo, fundei uma das maiores empresas do mercado financeiro no Brasil, dou aula, vou para o cavalo, já fiz tudo um pouquinho. Como diz um amigo meu, só tem 2 coisas que eu nunca fui na vida, que é gay e astronauta. Aí um amigo meu que é mais velho falou assim, calma que tu é novo aí. Então, eu já fiz quase tudo, mas hoje eu tenho convicção de que o maior problema que existe no mundo, não só no Brasil, se chama desigualdade. Não só desigualdade de dinheiro, não. Desigualdade de conhecimento, desigualdade de oportunidades, desigualdade de experiências. E algumas pessoas se aproveitam covardemente dessa desigualdade para lucrar em cima dos outros. E não só lucrar dinheiro, não. Para se aproveitar mesmo em cima dos outros. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu trabalhava no mercado financeiro. Vocês sabiam que você tem mais ou menos no Brasil os investidores divididos em 3 tipos. O pequeno investidor, vamos chamar de médio investidor, que tem um nome, eles chamam de high net worth, alguma coisa assim, que é o private, não é o private bank, mas é o Itaú Personalité, o Van Gogh, não sei o quê. E você tem o private, que é aquele multimilionário, tá? Mais ou menos grandes números, cada um desses grupos tem R$1 trilhão investidos no Brasil. Dos pequenos investidores, 63% desse dinheiro, 63 dados da Ambima públicos, estão investidos na caderneta de poupança. Do grande investidor, do private, do rico, 0,2% estão investidos na poupança. E vocês querem, isso são dados, tá? Isso não é opinião. Quando for opinião minha, eu falo que é opinião, quando for dado, eu digo que é dado, da Ambima. E vocês querem saber o mais impressionante? Hoje em dia, os mesmos investimentos que estão à disposição do mais rico, estão à disposição do mais pobre. É só desigualdade de conhecimento. Só isso. O produto mais vendido pelas corretoras hoje em dia para as pessoas se chama COI, Certificado de Operação Estruturada. Um dia deu um Google, Structured Product, em inglês. Esse produto foi banido dos Estados Unidos há 10 anos atrás. Banido. Os maiores bancos americanos pagaram multas multimilionárias por venderem esses produtos aos seus clientes. Liga para Merrill Lynch, para o UBS, para o JP Morgan. Pede para ele hoje uma lista dos COIs que ele tem para vender, dos Structured Notes. Ele não te passa por e-mail, com medo de tomar um processo.
Quando você compra um coin no Brasil, o cara está ganhando, sem você saber, 10% às vezes do dinheiro que você investiu na hora. Pá! Escondido. E você não sabe. Agora você vai me dizer que isso não é covardia? Porque o dinheiro que você está deixando ali não é um número, cara. É o tempo que você gastou de vida para juntar aquilo. É um fim de semana longe dos teus filhos. São horas até mais tarde que você ficou trabalhando. Para o cara ganhar na covardia do desconhecimento. Então hoje eu dedico a minha vida a espalhar conhecimento. Não tento impor ideias a ninguém, mas é claro que exponho no meio de dados e conhecimentos que eu aprendi, também opiniões minhas. Sou um ser que opina. Aliás, hoje em dia sou pago para opinar, né? Eu apresento o Jornal da Manhã na Jovem Pan todo dia, e aí, aliás, é uma experiência doida. Eu comecei há um mês atrás, eu tenho que ter opinião sobre tudo. Imagina o seguinte, a seca na Tailândia, o campeonato inglês, o Brexit da Inglaterra, o campeonato brasileiro, a eleição presidencial, as contas públicas, eu tenho que ter opinião sobre tudo, qualificada. Porque tem o seguinte, o cara dá a notícia, aí dá a notícia inteira, ou seja, tudo que é o óbvio ele já falou. Você tem que saber o a mais. Então eu passei a estudar, por isso que eu estou até um pouco sem voz, minha voz não é assim, 10, 12 horas por dia. Muito mais do que eu estudei na época do vestibular. Para poder ter opinião. Mas eu tento sempre chegar nos dados para permitir que as pessoas tenham a coisa mais bonita do mundo, que é a liberdade de opinião. Não tem nada mais bonito do que isso. As pessoas poderem chegar às suas próprias conclusões. Porque o processo de você chegar à sua própria conclusão é um processo de autoconhecimento, cara. É um processo de descoberta, de acerto, de erro, de crescimento. Então isso precisa ser assim. A gente está vivendo um momento do mundo que as pessoas estão um pouco assustadas. Vamos ver alguns dados de hoje. De cada 10 negócios feitos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos hoje em dia, só um é gerado por um ser humano. 9 são gerados por robôs. E quando eu digo gerados, não quer dizer que foi uma ordem passada pela máquina. A máquina pensou o negócio. De cada 10, 9 são pensados por uma máquina, se é que você pode chamar o que uma máquina faz de pensar. Nos últimos 15 anos, mais de metade das empresas que compõem o índice mais tradicional da Bolsa de Valores americano deixou de existir. Não existe mais. A gente não está falando daquela do Nasdaq, que é empresa de tecnologia, não. Está falando das empresas tradicionais americanas. 87% do valor dessas grandes empresas americanas hoje em dia são de bens intangíveis, tipo marca, boa vontade, coisas do gênero. Você não pode tocar, mas com ideias, patentes. 30 trilhões de dólares vão ser passados dos pais para os filhos ao longo das próximas décadas nos Estados Unidos. Isso significa 30 PIBs brasileiros, ou seja, 30 riquezas que o Brasil produz no ano inteiro vão ser passados para aqueles moleques que ficam no dia inteiro jogando Game of Thrones, sei lá o nome daquilo, Counter-Strike, League of Legends, aqueles meninos que a gente não dá a mínima para os meninos, os nerds, eles vão herdar 30 anos de riqueza do Brasil ao longo das próximas décadas. 52% dos empregados das empresas americanas, hoje em dia, das empresas que estão bombando, são formadas por engenheiros de programação e estruturador de produto, designers de produtos. Isso eu adoro, é que eu mais gosto, porque para mim é que mais faz diferença. 1 gigabyte de armazenamento de memória custava 10 milhões de dólares em 1970. Hoje custa 3 cents. Você consegue imaginar qualquer coisa na sua vida que caia de preço, que continua existindo, né? Mas que caia de preço de 10 milhões de dólares para 3 cents? E isso é muito importante porque isso fez a grande revolução que está acontecendo no mundo hoje.
O homem começou a registrar suas informações há mais ou menos 70 mil anos atrás. A gente achava que era 40 mil anos atrás, até algumas semanas, sabia? Porque antigamente a gente achava que era nas ilhas Sulawesi, na Indonésia, que o homem tinha deixado seus primeiros registros de pinturas nas cavernas. Algumas semanas atrás, encontraram uma pedra na África do Sul com 70 mil anos registrados, estimados ali, com uma pintura. Desde então, o homem começou a registrar a informação. E foi registrando em livros, em discos, em fitas cassete, em tudo que a gente conhece hoje que pode registrar informação. Pois bem, há 70 mil anos, a gente registra e cria informação. 98% de toda a informação que existe registrada no mundo foi criada nos 2 últimos anos. E os outros 2% nos 70 mil anos anteriores. E isso levou a gente a uma situação que é o que eu chamo, desse nome, do paradoxo da informação. Somos de todos os seres que já pisaram na Terra, aquele que tem maior acesso à informação, de graça. Ao mesmo tempo, somos o que menos usa a informação para tomar nossas decisões. Viramos debatedores furiosos de manchetes de Facebook. Isso tem um motivo. Foi uma defesa que o homem criou. Pensa que hoje, num dia, você recebe muito mais informação do que os nossos antepassados das cavernas receberam durante uma vida inteira, em um dia. Logo, essas informações te obrigam a tomar decisões. Ir para a direita ou ir para a esquerda, comprar ou vender, concordo ou não concordo. E uma vez tomada uma decisão, o processo de decisão não é um processo simples na cabeça. Você pondera todas as possibilidades, imagina o que cada uma delas pode trazer de benefício ou malefício, vê qual delas você acha que tem mais chance de acontecer, calcula seus riscos, tudo inconscientemente, e aí toma decisão. E aí, quando você toma decisão, avalia qual for o resultado. Meu amigo, hoje em dia, quando você tem que tomar milhares de decisões por dia, uma vez que você tomou uma decisão, naquele mesmo assunto você nunca mais toma. Está tomado. Por isso que a gente é tão cabeça dura hoje em dia. É um processo, uma defesa que a gente tem, chama-se lei do compromisso e da consistência. A gente poupa nosso tempo pensando assim. Então aqui vai talvez a dica mais valiosa da noite para vocês levarem para casa. Vocês querem ter uma vida muito melhor a partir desse segundo, e eu garanto que vocês todos podem ter? Para de dar opinião sobre tudo. Não precisa, só dê se for estritamente necessário, porque uma vez que você deu uma opinião, você se torna escravo daquela opinião. Então se o cara chega para você e fala assim, o que você acha do Macri na França, na Argentina? Do Macron na França? Sei lá, cara, nunca parei para pensar Macron, você tem a menor ideia. Já ouvi esse cara, mas aí você fica meio com vergonha aqui, tem um monte de gente olhando para você, fala assim, gosto, acabou. Nunca mais tu vai desgostar desse cara. Eu garanto. Aí mês que vem, vou encontrar um escândalo de corrupção na França. Você vai defender o Macron até a tua última gota de sangue. É assim. E é esse o mecanismo que várias seitas religiosas, partidos políticos, vendedores de coisas usam. Eles fazem, sem a gente perceber, a gente emitir pequenas opiniões até a gente ter se tornado escravos daquelas opiniões. Então, a próxima vez que eu te perguntar uma coisa, você não tem uma opinião, ou a opinião que você já precisa, simplesmente chega e fala o seguinte, putz, sabe que eu nunca pensei sobre isso, cara? Precisa mesmo dar uma opinião? Se precisar, eu dou uma pesquisada em casa, só para te dar uma opinião com um pouco mais de fundamento. Ah, liberdade. Você pode aprender ainda sobre aquele assunto. Você não está dependente de nada, de ninguém. E isso vai permitir que você cresça, aprenda
e possa mergulhar um pouquinho mais a fundo, só um pouco, cara. Vamos usar o que a gente tem hoje. Quando eu era pequeno, para você saber alguma coisa sobre a Índia, o Taj Mahal, você tinha que pegar, entrar numa enciclopédia, aqueles negócios que vendiam, o pessoal batia na porta, custava quase o preço de um carro. Aí você ia lá no Windsor, Barça, conhecer a Britânia, tinha um monte. Aí você ia a Mirador, era mais barato, eu comprava mais barato, que meus pais não tinham dinheiro, eles eram mais barato, conhecer, que eu estava vendendo na banca de jornal. Aí você ia lá no Índice, que era o último fascículo do negócio, o último livro, aí você encontrava qual o livro que estava aquela informação, aí você ia lá no outro livro, aí buscava na página 400, aí tinham 4 linhas sobre o negócio. Era isso. Você queria fazer um curso de alemão, vai achar uma escola de alemão. Queria consertar sua máquina de lavar, o seu carro, tinha umas revistinhas que vendiam que você destacava assim o corner, a quina do negócio, e mandavam pelo correio para comprar os manuais que vinham do negócio para treinar. Hoje em dia, você quer saber sobre o Taj Mahal? Dá um Google Taj Mahal. 7.914.000 resultados encontrados em 0,05 segundos. Quer aprender alemão? Entra no YouTube, põe alemão, aula de graça. Consertar um carro? Milhões de tutoriais. Agora, você acha que tem mais gente sabendo a história da Índia hoje do que tinha antigamente? Consertando seus próprios carros? Falando alemão? Não tem. Não tem, porque uma coisa é ter acesso à informação, a outra é usar. A gente não usa. E agora, além de tudo isso, a gente resolveu ficar assustado. Porque disseram para a gente, que nem eu falei para vocês, que o mundo está mudando numa velocidade rapidíssima. E que os empregos vão acabar. E que a partir daqui a 10 anos não tem mais radiologista, não tem mais vendedor de loja, não tem mais isso, não tem mais aquilo, carro vai ser drone, a gente paralisa, a gente fica desesperado. Quer uma notícia? Sempre foi assim. O mundo sempre mudou. E a gente sempre errou as previsões. Em 1900, dois irmãos dos Estados Unidos e um brasileiro em Paris inventaram um avião. Até hoje disputam quem fez primeiro. Um que voou, não voou, saiu tantos metros, foi tantos metros para frente. Não dá para saber, eu não estava lá, não tem como falar quem foi o primeiro. Eu sei que foi mais ou menos na mesma época. Quando inventaram o avião, falaram: o mundo a partir de hoje é diferente. Em poucos anos todos vão poder conhecer o mundo inteiro. Isso vai democratizar o acesso a viagens, permitir que as pessoas se reencontrem num tempo muito mais curto. No ano passado, 220 anos depois quase, só 5% da população mundial fez um voo de avião. 5%. Em 1700, e aí várias pessoas vieram, Benjamin Franklin, Tesla, várias pessoas desenvolveram experimentos que permitiram a gente entender e dominar a eletricidade. A primeira reação foi falar o seguinte: em poucos anos, o homem não usará mais a força física e mecânica para nada. Vê lá na sua construção se não tem gente que carrega tijolo. A gente erra as previsões, e se a gente fica com a cabeça lá na frente, a gente não vive o agora, cara. Vamos fazer uma viagem pelos últimos 9.000 anos de história para chegar até onde a gente está e entender um pouquinho do mundo? A primeira grande revolução aconteceu ali, na verdade um pouco antes, 7.000 anos atrás. Éramos muito parecidos com os outros animais que andam aí pela terra. Grupos bem pequenos, caçávamos e acumulávamos. Era isso. A gente era um animal que caçava e acumulava, acabava, viajava para outro lugar. Até que aconteceu a primeira grande revolução. Só tivemos duas até hoje. Dizem que a gente está vivendo a terceira, tem gente que fala que é quarta, tem gente que fala que é quinta, tem que ter coisa para poder vender livro, né, palestra. Então você fica inventando coisa. Mas a verdade é que a gente teve duas grandes revoluções até hoje. A primeira foi há 7.000 anos atrás,
E qual foi essa revolução? Quando o homem descobriu o quê? A agricultura. Ele não precisava mais viajar, não precisava mais acumular tanto, não precisava mais brigar. E por que foi tão importante essa revolução da agricultura? Porque ele pôde se estabelecer em um lugar, cara. E as mulheres que não conseguiam ter vários filhos, porque você não consegue ficar viajando com um monte de filhos, eles vão morrendo, começaram a poder ter os filhos, e as populações explodiram. E como eles conseguiam se programar com o que eles tinham para consumir, sobrou tempo para algumas pessoas poderem pensar sobre a vida. Começaram a surgir os primeiros filósofos, começaram a surgir os primeiros sacerdotes, que falavam que eles tinham domínio sobre a capacidade das plantas crescerem, e eles conseguiam fazer ter uma safra melhor ou pior. Em suma, começaram a aparecer os 171 para botar os outros para trabalhar para eles. E aí, o homem começou a ter tempo para pensar, e começam a surgir as grandes civilizações. Não é à toa que as primeiras grandes civilizações surgem no crescente fértil. Ali onde você tem no Oriente Médio, pega o Nilo e a Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, eles fazem o formato de uma lua crescente, por isso se chama o crescente fértil. Ali que surgiram os egípcios, mas antes surgiram os sumérios. E eles foram tão importantes. Por que eles surgiram? Porque ele tinha rio. Rio sobe, desce, deixa a terra fértil, não podia fazer agricultura, que foi o que eles descobriram. E o negócio foi tão importante que até hoje a gente vive em função do que esses caras descobriram, cara. Porque pensa bem, quando você começa a ter agricultura e começa a juntar coisas, você começa a ter uma riqueza. E quando você começa a ter sacerdote, para o cara se manter no poder, ele tem que intimidar. E para intimidar, naquela época, associavam-se os deuses ao céu. Então eles tinham que ficar em monumentos altíssimos para poder governar lá de cima, perto de Deus. Para construir isso, não tinha porte na época, tinha que ter um monte de gente ali, artesão, construtor, carregando para lá e para cá, etc. Para poder financiar isso, tinha que ter o quê? Os impostos. Para poder registrar isso, tinha que ter escrita. Inventa-se a escrita. Por isso inventa-se os sumérios, a escrita cuneiforme. Para poder juntar esse dinheiro e guardar, você tem que criar o quê? Um exército. E para poder cobrar, tem que criar a polícia. Com exército, polícia e riqueza começam o quê? As guerras. E nada fez o mundo andar mais rápido depois que as guerras começaram. Olha, gente, nessa época, a gente inventou tanta coisa. Por exemplo, o homem conseguia ver 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Juntou com os 2 astros que eram também visíveis, o Sol e a Lua, para ficar o número perfeito 7, e deram os nomes dos dias da semana, que a gente usa até hoje. Não é? Sunday, o dia do Sol. Monday, o dia da Lua, Monday, lunes, em espanhol. Saturday, o dia de Saturno. São todos até hoje. O número baseado em 60, os sumérios inventaram. Por que 60? Tudo é 60, já percebeu? O ano é 360, a hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Tudo. Por que 60? Porque é o número mais divisível que tem por números anteriores. Você pode dividir os 60 por 11 números diferentes. E você tem frações, muito mais frações inteiras. É mais fácil você negociar. Tudo, tudo, tudo. E aí o mundo começa a evoluir super rápido. E aí a gente chega, já virando para a era atual, ali na época de Cristo, e o mundo, o grande império do mundo é Roma. E aí no ano 300, Roma se divide em 2. Diocleciano divide a Roma em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. E aí você vê pela primeira vez a importância da cultura no mundo. Porque a Roma do Ocidente, que não tinha uma cultura coesa, desenvolvida, era uma união de várias tribos diferentes, dura 100 anos e depois cai. A Roma do Oriente, que tinha uma religião que unia todos eles, uma cultura forte, uma cultura inspirada na cultura grega, trazida por Alexandre o Grande, a cultura helenística, a religião ortodoxa romana,
une todo esse pessoal, e por ter uma cultura forte e o outro ter uma cultura fraca, esse dura 1000 anos a mais do que o outro. E aí, em 1204, com cerco a Constantinopla, cai para a Quarta Cruzada. E olha que engraçado como a mosquinha cultural vai moldando o mundo. Porque a Quarta Cruzada vai, cerca Constantinopla, e toma ali Constantinopla, e quando voltam lá para a Itália, eles vêm mordidos por aquela cultura helenística. E chegam mordidos por essa cultura helenística, uma cultura baseada na Grécia, e é essa cultura que vai começar a alimentar um movimento que surge no século depois, que é chamado de quê? Inspirado nos gregos, o renascentismo. E a Europa, que estava lá, assolada, isolada, sozinha, em tribos, feudos, e completamente cercada pelos califados islâmicos, surge um maluco da Mongólia, lá em 1200 e pouco, logo depois deles terem voltado mordidos por essa mosquinha, e o cara vem e passa o rodo. Gengis Khan passou o rodo de duas maneiras. Primeiro é o seguinte, o cara em 25 anos, ele conquistou um território maior do que Roma conquistou em 400. A gente não dá muita importância para Gengis Khan, como eles eram nômades, eles não deixavam nada construído, era tudo tenda, madeira, mas foi o maior império que já teve sobre a Terra. Em 25 anos, conquistaram mais do que Roma em 400. E fizeram mais do que isso. Como eles derrubaram ali o domínio dos califados islâmicos, eles abriram o espaço que pressionava essas tribos europeias e criaram uma rota de comércio entre o Mediterrâneo e a Ásia. Começou o trading global naquela época, por causa de Gengis Khan. E eu falei que ele passou o rodo de duas maneiras, porque além de matar todo mundo, o cara fez tanto filho que hoje no mundo, 1 de cada 200 pessoas é descendente de Gengis Khan. É verdade. O experimento há pouco tempo provou isso geneticamente. E aí, foi muito bacana que a gente passou a ter o trading global, mas tudo que vem para o bem vem para o mal. E as doenças começaram a fluir junto com as viagens. E quando as doenças começam a fluir, as primeiras pestes pegam na Europa. E não era doença igual a gente reclama de dengue aqui não, matava de 50% a 70% da população. A população assolada por isso começou a ter um fervor religioso muito grande para tentar buscar na religião uma solução para toda essa mortalidade que vinha com as pestes e com as doenças. E aí a Europa se torna uma região onde você tem esse renascimento, grandes mestres, olha só, Da Vinci, Michelangelo, Leonardo, Copérnico, quanta gente ali, a maior parte dela, se não era da Itália, morando lá na Itália. Só que com um fervor religioso tão grande e uma limitação tão grande de poder criar qualquer coisa que não fosse servir a igreja, que curiosamente, apesar de em Veneza, naquela época já, no século XVI, eles produzirem um navio de guerra por dia, muito antes da gente ter qualquer Fordismo de produzir em linha de produção automóvel, eles produziam um navio de guerra por dia. Eles, tudo que faziam tinha que servir a igreja. A gente viu uma estátua aqui nos vídeos do Davi de Michelangelo, não viu? Que maluquice, uma estátua grega, e tem o nome de um rei bíblico. Tinha que chamar Apolo, qualquer coisa assim, mas chama Davi. Tudo que tinha naquela época só podia existir se servisse a igreja. E por causa disso, a Revolução Industrial, que tinha tudo para acontecer lá, não aconteceu lá. E acontece na Inglaterra, que passando por 3 governantes absolutamente catastróficos, James Cromwell e Charles, o primeiro porque apertou muito no absolutismo, o segundo porque teve a Revolução Inglesa, entrou o militar, assumiu o poder, e aí assumiu passando o rodo, sendo muito rígido, e o terceiro porque reassumiu e tentou implementar o catolicismo, mexeu com religião. Aí teve uma hora que eles falaram igual no Fantástico, 3 gols pode pedir música, 3 governantes, eles falaram o seguinte, ó, agora é o seguinte, quem manda nesse negócio é o parlamento, vocês ficam aí meio de símbolo. E aí pedem para assinar a Carta dos Direitos, o Bill of Rights, e você começa a ter o primeiro país que dá liberdade para a população. Liberdade intelectual, cria-se o sistema de patentes, liberdade de imprensa, liberdade de credo. E nessa época você começa a ter imprensa com Gutenberg,
E por causa disso, liberdade de imprensa de credo, o luteranismo começa a se espalhar pela Europa inteira. E aí, olha que curioso, você tem a Revolução Industrial, feita, a maioria das invenções não foram por ingleses, foram por outras pessoas que moravam em outros países, mas iam para a Inglaterra porque lá eles tinham direito à patente e a poder produzir aquilo que eles acreditavam. Olha a importância de se ter um país livre. E aí acontece a Revolução Industrial, que foi uma revolução principalmente no campo. Foi a segunda revolução da agricultura. A Revolução Industrial foi no campo principalmente, porque até a Revolução Industrial, a equação que igualava o jogo era você ter 80% da força de trabalho no campo para poder suprir a alimentação de 20% que moravam na cidade. Depois dela, você consegue com as máquinas fazer com que só 30% das pessoas morem no campo para suprir os 70% que podiam morar fora. Com isso você gera um público que ganha salário, consome, faz a máquina girar e vira os artesãos, os vendedores, os soldados. E aí o mundo começa a crescer, e começa a dominar, porque as guerras começam a ficar muito mais violentas. Começa a dominar, a gente começa na África e nas Américas a ser muito mais pesado com a mão na exploração. Nessa mesma época, dessa liberdade de pensamento, começa a surgir um movimento, na Inglaterra principalmente, mas na França também, de ideias, porque podia se pensar, chamado iluminismo. E aí, no iluminismo, surge o pensamento liberal de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, que não era liberal, mas era iluminista também, um dos grandes filósofos iluministas. E aí, a França, que estava com o absolutismo cada vez com a mão mais pesada, porque o dinheiro tinha acabado, e quando acabava o dinheiro naquela época tinha que pressionar os pobres. Hoje em dia não é mais assim, né? Mas, então, a França estava com a mão muito pesada, porque o dinheiro que ela tinha no caixa tinha acabado ajudando a colônia dos ingleses lá a ter independência, em 4 de junho de 1776. Estamos falando de quem? Dos Estados Unidos. Só que acabou o dinheiro da França. Quando acaba, começa aquela revolta na França, tiram o cara, violência e tudo, e uma coisa que começa com os ideais de igualdade, de liberdade, fraternidade, acaba com o militar no poder. Napoleão Bonaparte. E Napoleão chega, se declara imperador e começa a querer conquistar tudo. E ele começa a querer conquistar tudo. E onde é que ele perde a guerra? Na Rússia. E você sabe por que ele perde na Rússia? Olha como o mundo é cheio de surpresas deliciosas. Naquela época, há um tempo, alguns séculos antes, o comércio que era mais valorizado no mundo era o comércio de peles, porque não tinha aquecedor, malandro. Ele morria de frio. E aí os russos pegaram e conquistaram uma área enorme para poder ter caça e poder vender as peles. Uma área 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos, chamada Sibéria. Foi atrás das peles e conquistou um espaço que hoje tem 80% de todas as reservas de petróleo e gás e que salvou ela das 2 principais guerras onde ela se meteu. Porque foi recuando para a Sibéria que ela congelou os inimigos. E Napoleão foi derrotado, mas a mosquinha cultural picou os russos. E os russos voltaram com aquela mosquinha cultural, e aí com esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, vivendo no regime de servidão, que era engraçado, porque o patrão e servo eram parecidos, eram iguais, diferente da escravidão, onde eram 2 pessoas muito diferentes. E aí, em 1861, 2 anos antes de acontecer nos Estados Unidos também a abolição, acaba o regime de servidão na Rússia. E nos Estados Unidos, 2 anos depois, acaba a escravidão. Só que acaba legalmente, porque aí criam-se os escravos econômicos. O cara falou, você não é mais escravo. Tá bom. Posso trabalhar? Pode. Quanto você paga? Nada. O cara virou escravo econômico. Ele depende, tem que comer alguma coisa. Para alguns devia ser até melhor ser escravo, porque aí tinha comida, não tinha que comprar. A partir dali tinha que comprar comida. E aí o mundo começa a crescer nessa desigualdade enorme, nessa confusão, nesses polos de poder. E aí, no começo do século XX,
a morte de Fernando, herdeiro do reino da Prússia e da Áustria, é assassinato. Isso dá início, junto a outros conflitos, com a primeira guerra de proporções mundiais, a primeira grande guerra. Na primeira grande guerra, tudo ia indo muito bem para a Alemanha e seus aliados. Ela tinha dois grandes problemas, que eram a Rússia, ela já tinha visto o que tinha acontecido, e a Inglaterra. A Rússia, ela teve uma ideia para resolver, porque na mesma época estava acontecendo na Rússia uma revolução, a Revolução Bolchevista. E aí eles pegam e infiltram na Rússia uma pessoa que morava lá na Alemanha com o seguinte combinado: a gente te infiltra, te ajuda a tomar o poder, você faz a revolução, mas assim que fizer a revolução você faz as pazes com a gente. O plano deu certo. Qual era o nome desse cara? Lenin. Lenin entra, faz a revolução bolchevista, transforma a república numa república comunista. E aí a Alemanha estava quase ganhando a guerra, até que resolve afundar uns navios americanos ali do lado e mexeu com quem não podia, porque o bicho estava ficando grande do outro lado e eles não sabiam. Pelo menos não sabiam que estava tão grande. Os Estados Unidos vêm e asfaltam. Quando asfalta, mostra-se como um importante polo de poder do mundo. E aí o mundo fica arrasado pela Primeira Guerra, a gente vai ver algumas consequências disso, e vários países arrasados começam a flertar com a ameaça vermelha, com o comunismo. Um desses países, o que obviamente estava mais destruído, era a própria Alemanha. E aí, com medo de que se instaurasse o comunismo ali, os países capitalistas financiam um líder que estava associado às elites industriais e empresariais e que fala para eles que precisava de dinheiro para reconstruir sob o capitalismo a Alemanha. O dinheiro é usado para a Alemanha se rearmar e esse cara estoura a segunda grande guerra contra o mundo. Seu nome? Adolf Hitler. O segundo maior, na verdade o terceiro maior matador de todos os tempos. Terceiro maior assassino. Perdeu só para Stalin e Mao. Mao Tse-tung o primeiro, Stalin o segundo, Hitler o terceiro. E aí Hitler faz essa guerra e novamente perde, avançando demais para a Rússia, repetindo o erro de Napoleão. A partir dali, o mundo se divide entre azuis e vermelhos. Um mundo polarizado, um mundo de propaganda, um mundo onde a gente é levado a torcer para um time ou para o outro, a amar um e odiar o outro, a não ter ideia própria, a não saber do que as coisas se tratam. Eu gosto de usar um exemplo, e agora quando eu falar, vocês vão sentir ódio de mim, mas guarda esse ódio, porque esse ódio é importante. Quero que vocês guardem esse ódio, porque até eu sinto ódio quando eu falo isso. A gente tem ódio de Cuba, não tem? A maioria de nós? Tem Fidel, Cuba, raiva. Só que assim, tem que ter mesmo, porque é uma ditadura enorme, matou um monte de gente, não tem liberdade nenhuma, tem um monte de problema lá. Eu tenho também, já começo falando assim, vocês vão deixarem de ouvir o resto da palestra, tá? Eu não sou comunista. Mas é o seguinte, a gente aprendeu a ter ódio de Cuba, porque os Estados Unidos botou um monte de míssil na Turquia apontado para a União Soviética, a União Soviética foi botar um monte de míssil em Cuba apontado para os Estados Unidos, teve conflito da Baía dos Porcos, e os Estados Unidos viu o perigo que era ter um país comunista aí do lado dele, uma ilha. E aí fez uma campanha mundial maluca contra Cuba. Agora, se a gente é legal, se a gente quer um mundo bom, se a gente fica com raiva de injustiça, por que a gente não tem raiva do Haiti? O Haiti fica do lado de Cuba, é uma ilha do lado da outra. Os dois têm a mesma população, 11 milhões de pessoas. Os dois tiveram um ditador, por acaso, na mesma época. Fidel entrou em 1959 e Papadoc entrou em 1956. Os dois ficaram, ao mesmo tempo, décadas no poder. Você olha para os dois hoje, a taxa de alfabetização de Cuba é de 99,7%. Do Haiti, 60%. Você olha para o saneamento básico de Cuba, 92%. A média mundial é 60%, do Haiti é 23%. Mortalidade infantil em Cuba é de 5,5 para cada 1.000 nascimentos. Do Haiti é 67 mortes para cada 1.000 nascimentos. O PIB de Cuba é 90 bilhões de dólares por ano, do Haiti é 9. Cara, se a gente é tão bom assim, vamos odiar Cuba. Mas bora odiar mais o Haiti?
Só que a gente odeia o Haiti. Por quê? Porque a gente vai na onda, cara. Vamos pensar. E quando eu falo isso, eu sei que vocês são inteligentes o suficiente, que eu não estou falando para vocês gostarem de Cuba, não. Eu estou falando para a gente ver o que está acontecendo com o mundo. E olha que curioso, quando a gente olha a desigualdade do mundo, esse gráfico é interessantíssimo, porque o mundo é o seguinte, isso aqui são alguns países, China, França, Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Existiu uma desigualdade enorme no mundo, antes do século passado. A gente já viu dos regimes de escravidão, os regimes dos impérios, os regimes onde algumas pessoas concentravam tudo. E aí, para poder financiar a Primeira Guerra, o que os países tiveram que começar a cobrar? Imposto. Não tinha imposto. Olha que beleza o mundo, né? Não pode passar, não pagar imposto de novo. Eu estava vendo hoje a lista de alguns países que têm imposto quase zero. Botsuana, Mianmar, outros países que não tem imposto. Então é o seguinte, o pessoal começa a cobrar imposto, e aí quando começa a cobrar imposto lá, em 1910, o que começa a acontecer com a desigualdade? Começa a diminuir. Você começa a tirar. Quem não tem dinheiro, eu sempre falo assim, tudo que eu quero para mim é pagar muito imposto, porque senão eu vou estar dentro muito dinheiro. Então quem não tem imposto não paga. Quem não tem dinheiro não paga imposto. Quem tinha muito dinheiro pagava imposto, o negócio começou a equilibrar. E aí acaba a Primeira Guerra, o mundo destruído, o pessoal tem que cobrar muito imposto, os países, para ter dinheiro para reconstruir. Sabe quanto que era, ali depois da Primeira Guerra, a alíquota de imposto de renda máxima que os países cobravam? 70% da renda das pessoas. E aí reconstrói os países. Quando reconstrói os países, vem a Segunda Guerra, estraga mais que a Primeira. Aí você sabe para quanto vão as alíquotas de imposto de renda? 90%. Nos Estados Unidos, 94%, na Inglaterra, 98%. Eles não podiam ter pessoas vivendo nababescamente com um país absolutamente destruído, tinham que reconstruir. O que acontece com a desigualdade? Continua a cair. E aí, na década de 80, um pensamento liberal toma conta do mundo, e eu não estou falando mal do liberalismo, não estou falando bem nem mal de ninguém, estou contando um pouco de história para a gente aqui. E aí, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, cai a alíquota de imposto de renda, que já era bem mais baixa, era de 70%, cai primeiro para 50% em 81, e em 86 cai para 25%. Margaret Thatcher faz a mesma coisa, e baseados no negócio que a economia se chama curva de Laffer. A curva de Laffer diz que se você mantém o imposto muito alto, você desestimula o empresário a produzir. Então, quando você cai no imposto, você aumenta a atividade, as pessoas no final vão pagar mais imposto. Um papinho que os ricos criaram, colou super bem, baixaram o imposto lá por 1/3 quase do valor, privatizaram tudo. E qual o problema? Privatizar? Não é problema nenhum privatizar. Só quando você privatiza, você tira um bem do Estado e gera riqueza que vai ser redistribuída. Se você redistribuir bem, é maravilhoso. Se você redistribuir mal, você só piora a situação, porque depois você não tem mais nada para vender. O que acontece em 1980? A desigualdade começa a subir no mundo. E aí, gente, a gente tem que de 1980 até hoje, de toda a riqueza que foi paga no mundo, de toda a renda que foi paga no mundo, de 1980 até hoje, o 1% mais rico do mundo capturou 2 vezes mais do que os 50% mais pobres. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se de 1980 até hoje o mundo produziu 3 laranjas, e o mundo é feito de 100 pessoas, uma pessoa teve 2 laranjas, e as 50 mais pobres tiveram que dividir uma laranja. Foi isso que aconteceu com o mundo. Mas não aconteceu com todo mundo igual, não. Porque na Europa, desde 1980, os 50% mais pobres deixaram de ter 24% da renda e vieram para 22%. E os 1% mais ricos continuaram ali perto de 10% da renda do país. Nos países nórdicos, quais são os países nórdicos do norte da Europa? Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, todos esses países. Olha lá, o 1% mais rico nunca deixaram, desde 1980, de ter mais de 10% da riqueza do país. Os países do mundo onde 1% mais rico tem menos da riqueza. E nos Estados Unidos, o que aconteceu de 1980 para cá? O 1% mais rico
ele veio de 10% para 20% da renda do país. E os 50% mais pobres, de 20% para 10%. O que isso fez acontecer? Isso aqui é o ranking dos maiores PIBs do mundo. Esses são os maiores PIBs do mundo. Os Estados Unidos conseguiu, com essa história, realmente gerar muita riqueza. Isso tornou o maior PIB do mundo. É tão grande o PIB americano, mas tão grande, que se você pegar, tirando a China, os 6 países que vêm em seguida, somar todos os PIBs, é menor que o americano, para uma população que é 5 vezes maior. Então é o seguinte, os Estados Unidos têm todo o dinheiro do mundo. Não tem nenhum motivo para não ter o melhor país para se morar no mundo. Tem tanto mais dinheiro do que os outros, se tiver um sistema minimamente eficiente, lá tinha que ser um paraíso. Só que os Estados Unidos, no ranking de IDH, ele não está entre os 10 primeiros. Ele tem o 34º melhor sistema de saúde do mundo pela OMS. Ele tem a 14ª melhor educação do mundo, apesar de todos vocês acharem que a melhor educação do mundo é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bom de ganhar prêmio Nobel, um país bom de propaganda, medalha, 4 de medalha, primeiro lugar, a gente gosta de ver esse tipo de coisa. Ele não está entre os 25 países, na verdade não está entre os 30 países mais seguros do mundo, no ranking que saiu agora. E quer saber o mais impressionante? De todos os países da OCDE desenvolvidos do mundo, são 30 e poucos países. Qual é a maior taxa de pobreza de todos os países? Os Estados Unidos. Porque esses 3 países que estão depois, Brasil, Costa Rica e África do Sul, estão só para efeito de comparação, não fazem parte da OCDE. A maior taxa de pobreza do mundo está nos Estados Unidos, não está no Brasil. E aí a gente olha o gráfico da evolução da desigualdade no mundo. E aí a gente vem para cá, para o Brasil, para o eixo platina, para o que eu estou falando. É verdade que a gente vem para cá, porque sabe quem é o campeão mundial de desigualdade? O número 1, o primeiro, a medalha de ouro, é dele, é do Brasil. A gente é o campeão mundial de desigualdade. Não tem nenhum. 1% mais rico tem 28% da renda do país. A gente consegue ganhar da África subsaariana, da África abaixo do Saara. A gente concentra mais renda do que na África, concentra mais do que no Oriente Médio, concentra mais do que na Índia, concentra mais do que qualquer lugar. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Não tem nenhum igual. Ninguém. Os 5 mais ricos do mundo, os 5 mais ricos do Brasil, quando vocês viram aquela notícia, os 5 mais ricos do Brasil têm a mesma riqueza que metade da população, do que 100 milhões de brasileiros, é pior do que isso. Os 5 mais ricos do Brasil, eles têm a mesma riqueza do que ganham 100 milhões de brasileiros por ano. Porque esses 100 milhões de brasileiros, eles têm patrimônio negativo. A dívida é maior do que eles têm de ativo. E aí, gente, é o seguinte, você olha o ranking do mundo de IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quem é o primeiro? Noruega. Quem é o segundo? Suíça. Se lembra daquele gráfico lá de menor concentração de renda? Não estava lá Noruega e Suíça? Quem é o terceiro? Austrália. Os 3, nenhum deles tem um habitante que está entre os 50 mais ricos do mundo na Forbes. E a Austrália tem um que é o 71º. Isso aqui é uma apologia à pobreza? Não, é uma apologia à riqueza. Eu estou falando sobre riqueza. Eu estou falando que eu quero um mundo, porque vocês vão entender agora de uma maneira fácil o que é o mundo. Eu quero um mundo onde o cara mais rico, o cara tenha direito por meritocracia, para ver o esforço dele ali como um resultado, o cara possa ter um iate. Deixa ele ter um iate. Morar uma puta cobertura bacana, ter um carrão, pode ter tudo isso. O cara mais rico, eu quero que ele tenha 200, 300 milhões de reais. Eu quero que o mais pobre tenha 20, 30 mil reais para ter uma vida digna, se ele é um cara honesto. Eu não quero que o cara mais rico tenha 30 bilhões de reais e o mais pobre tenha 2 reais. Porque esse é um país pobre. Meu melhor amigo da faculdade, que era o cara mais inteligente da faculdade, ele está morando na Holanda hoje. A filha de 11 anos dele, 11 anos, estuda 1h30 de casa. Pega meia hora de ônibus e 1 hora de trem todo dia. Sozinha. Sozinha. Isso é riqueza. Isso é riqueza de verdade.
Não é ter um monte de milhão, andar num carro blindado, num lugar cheio de grade. Não é. Porque esse parquinho de areia é o mundo que